Boa noite a todos os nossos irmãos de Miguel Pereira, todos os nossos irmãos do Centro Espírita Casa da Paz. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno das mensagens dos evangelhos, das mensagens espíritas. Sou muito grato aos dirigentes da nossa instituição, aos nossos amigos espirituais, e sou muito grato a Jesus, naturalmente, por toda a oportunidade que temos. E para que nós possamos iniciar o nosso estudo, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos ir nos ambientando, ir nos pacificando. Eu gostaria de convidá-los para a leitura de uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Item 141. Pior para eles. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Lucas capítulo 4, versículo 21. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos, que à primeira vista parecem vagabundos itinerantes. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais, compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros, e se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, é pior para eles. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a todos agora, nesses instantes, que nós pudéssemos orar em agradecimento por essa oportunidade, para que os amigos espirituais possam interferir em nossas vidas, no momento do nosso estudo e em nossos lares. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, Jesus, divino guia e anjo de toda a humanidade, queremos lhes agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nas mensagens espíritas, reunidos em nossos lares, pedindo, Senhor, que a sua luz se acenda aqui conosco, nos envolva, ilumine nossos lares, e que toda essa luz que nos envolve nesses instantes possa amparar todos aqueles irmãos que não puderam estar conosco, aqueles em que nós mentalizamos, amigos, familiares, aqueles que sofrem nos leitos hospitalares, sofrem diversas provações e privações. Divino guia de toda a humanidade, queremos te agradecer pelo pão nosso que não nos faltou. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade da reencarnação, por nossas famílias, por nossos lares. Até mesmo te agradecemos pelas provas, pelas dificuldades, porque compreendemos, Senhor, a necessidade que temos para o nosso burilamento, para o nosso progresso. E assim, divino guia da humanidade, queremos te agradecer por todas as oportunidades que temos. Permanecei conosco nesses instantes de estudo
e primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e em nome de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos dar início ao estudo dessa noite, repletados de muita gratidão. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite, então, novamente a todos os nossos irmãos de Miguel Pereira, nossos irmãos do Centro Espírita Casa da Paz. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, embora ainda de forma virtual, mas temos certeza que muito em breve todos nós poderemos voltar a estar unidos nos trabalhos da nossa Seara Espírita. E como nós sempre o fizemos ao longo desses anos, nós sempre iniciamos o nosso estudo falando daquele que é a luz do mundo, relembrando as mensagens de Jesus, as mensagens dos evangelhos. E eu gostaria de iniciar lembrando uma passagem que está no Evangelho de Lucas, somente no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Mas antes de nós falarmos dessa passagem, é necessário que nós comentemos alguns dos acontecimentos históricos naquela região e naquela ocasião, para que a gente possa entender melhor essa passagem. Nós sabemos que ao tempo de Jesus, todos aqueles personagens palestinos, hebreus, judeus, eles se encontravam sob jugo romano. Eles se encontravam exatamente dominados pelo Império Romano e eles se encontravam todos eles muito revoltosos, muito revoltados por causa dessa condição. Os judeus, que se consideravam o povo eleito por Deus, se consideravam verdadeiramente privilegiados, de repente se encontravam nessa condição humilhante para eles. Eles se encontravam sendo obrigados a prestar obediência aos romanos, a pagar pesados impostos, a pagar pesados tributos, e muitos se rebelaram. E as rebeliões eram sempre sufocadas com muita violência pelos soldados romanos. E para que os soldados romanos pudessem manter os judeus sob vigilância, era comum então que existissem diversos soldados espalhados nas cidades, nas vilas onde habitavam os judeus. Nós tínhamos centuriões, e não era diferente em Jerusalém. Jerusalém, que era a cidade mais especial para aquele povo, para os judeus, exatamente porque todos rumavam para Jerusalém, para as festividades religiosas, para as tarefas de purificação na festa da Páscoa, do Pentecoste, dos tabernáculos e muitas outras. E em Jerusalém ficava o templo mais importante, para onde os judeus tinham que peregrinar eventualmente. Então, para que os romanos pudessem observar e vigiar os judeus, eles tinham torres de vigilância. Ao redor do Templo de Salomão, por exemplo, ao redor do templo, existiam diversas torres em que os soldados romanos faziam sua vigilância. Nós tínhamos em diversos pontos onde os judeus praticavam seus ritos, seus cultos religiosos. Nós tínhamos, por exemplo, uma torre que ficava no tanque de Siloé. E essa passagem, então, ela narra exatamente um acidente que teria acontecido no tanque de Siloé por causa de uma dessas torres. Uma dessas torres, então, a torre do tanque de Siloé, ela teria caído e teria matado 18 galileus. 18 galileus em Jerusalém. Então, uma torre de vigilância romana teria caído sobre 18 judeus que eram galileus. Então foram ao encontro de Jesus narrar o que havia acontecido, esse acidente envolvendo 18 galileus. Essa passagem está no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, nos versículos iniciais. Jesus teria dito, segundo o evangelista, algo mais ou menos assim: acreditais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os outros por sofrerem assim? É uma pergunta muito curiosa que Jesus fazia para aqueles que o interpelavam. Digo-vos que não, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos da mesma forma. Ou esses 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo.
Meus irmãos, essa passagem, no mínimo curiosa, ela merece de nós uma contemplação, ela merece de nós um estudo mais demorado. Então, alguém perguntava a Jesus sobre o acontecimento, uma torre que havia caído sobre 18 galileus, 18 judeus. E Jesus, ele teria respondido de uma forma muito curiosa. Ele teria perguntado se as pessoas que o interpelavam acreditavam que aqueles que morreram, eles eram mais pecadores que todos os outros que estavam presentes em Nazaré, em Jerusalém, desculpem. Ele perguntava se aquelas pessoas eram mais pecadoras do que todos os outros que viviam em Jerusalém. É uma pergunta muito curiosa e eu vou dizer por quê. Porque nós temos uma tendência equivocada de imaginar que só acontece conosco aquilo do qual nós merecemos. Isso não é uma verdade. Ou que só acontece conosco aquilo que tem que acontecer. Ou seja, se aconteceu de cair uma torre sobre aquelas 18 pessoas, é porque aquelas 18 pessoas eram pecadoras, haviam errado. Em outras palavras, elas mereciam ou necessitavam passar por aquilo. E não é verdade, exatamente como Jesus elucida. Aquelas pessoas não eram mais erradas ou mais pecadoras do que todas as outras que estavam em Jerusalém naquela ocasião. É curioso, porque nós espíritas também às vezes pensamos dessa forma, que só acontece conosco aquilo que tem que acontecer. E os espíritos vão nos dizer que não é bem assim. Existem as expiações. As expiações são sempre frutos das nossas más escolhas, por exemplo. As expiações é sempre resultado da nossa sementeira, da nossa semeadura, é a colheita. É exatamente a lei de ação e reação, é a reação de uma ação nossa do passado. É nós tendo a oportunidade de expiarmos uma falta nossa do passado, é a nossa expiação. Mas existem também as provas. As provas são as vicissitudes de um mundo de provas e expiações. As provas, todos nós passaremos por elas, invariavelmente, merecedores ou não. Não é assim que a gente pensa, que só acontece coisas ruins quando nós somos merecedores, mas as provas, todos nós podemos passar por provas, mesmo que nós não nos consideremos merecedores delas. Diferente das expiações, as expiações, elas estão relacionadas a determinadas marcas que nós trazemos no nosso currículo espiritual, a determinadas marcas que nós trazemos no nosso corpo perispiritual, e vai acontecer conosco por uma necessidade nossa. Já as provas são aquelas dificuldades que podem acometer qualquer um de nós. Qualquer um de nós, porque estamos num mundo em que elas ainda existem, num mundo de provas e expiações. Então as expiações é resultado dos nossos erros do passado. Já as provas não necessariamente. As provas, elas podem ser, sim, evitadas. Então Jesus perguntava para aquele que o interpelava: acaso vocês acham que aqueles 18 eram mais pecadores do que todos os outros homens que estavam em Jerusalém? Não, eu vos digo, respondia Jesus. Em verdade, isso que aconteceu com eles pode acontecer com qualquer um de vocês. Para que nós possamos evitar que isso nos aconteça, é necessário nós nos arrependermos, afirmava Jesus. E é muito curioso, e é necessário que nós façamos uma meditação mais demorada para nós entendermos isso melhor. Nós sabemos que no momento da nossa reencarnação, de acordo com as nossas necessidades, nós fazemos um planejamento onde nós verdadeiramente passaremos por aquilo do qual nós necessitamos. Uma forma de nós exemplificarmos o que nós estamos dizendo é exatamente nós lembrarmos do livro Ação e Reação, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier também, cujo autor espiritual é André Luiz, e lá ele narra a história de dois personagens, de dois homens, que num passado muito distante, eles mataram seus adversários, matavam pessoas, empurrando elas de um penhasco. Muitos séculos se passaram depois desses eventos, eles tiveram a oportunidade de responder pelas suas faltas, eles tiveram a oportunidade de se esclarecer, de se renovarem verdadeiramente. Entretanto, eles ainda traziam no seu corpo perispiritual as marcas
desse currículo espiritual do passado, as marcas desse crime que eles cometeram. Então, no planejamento reencarnatório, isso no começo do século XX, eles se planejaram para morrer num desastre de avião. É curioso isso, né? Porque eles então reencarnaram, onde, em um determinado momento dessa reencarnação, eles desencarnariam num acidente de avião. Estávamos nos primórdios da aviação. Estávamos nos primórdios, era o começo do século XX. E eles então reencarnaram com esse compromisso de desencarnarem num acidente de avião, exatamente para que eles pudessem, de alguma forma, apagar esse registro que eles traziam do seu passado. O nome disso é expiação. Já as provas são as vicissitudes desse mundo de provas e expiações em que nós vivemos. E as provas, nós podemos evitá-las sim. Nós podemos evitar as provas ou nós podemos nos fortalecer para atravessá-las. Por exemplo, se nós começarmos a acreditar que só acontece conosco aquilo que tem que acontecer, que o mal que acontece conosco sempre tem que acontecer e nós temos que atravessá-lo, por que nós oramos então? Pararam para pensar nisso? Se Deus sabe tudo aquilo que nós temos que passar e vai passar e nós passaremos invariavelmente, por que nós oramos? Nós oramos exatamente porque isso não é uma verdade. Os amigos espirituais, eles podem realmente influenciar, nos auxiliar e até nos livrar de determinadas dificuldades com as quais nós não temos necessidade de passar por elas. Vou dar um exemplo mais concreto. Vamos imaginar que uma pessoa queira andar por uma comunidade que está passando por intenso tiroteio. Ela não tem que passar por ali, mas se ela resolver passar alegando exatamente que só acontece conosco aquilo que tem que acontecer, ela poderá se acidentar, é possível que se acidente. E esse acidente, esse tiro que ela possivelmente tomaria, não necessariamente era algo que ela tinha que passar. Ela passou por irresponsabilidade dela. Ela estava então vivendo um momento de prova, porque as provas são isso, são as vicissitudes desse mundo de provas e expiações, desse mundo atrasado em que nós ainda vivemos. Ela poderia ter evitado, mas acreditando que ela só passaria por aquilo que ela tem necessidade de passar, que só aconteceria com ela aquilo que está nos seus registros espirituais, ela acabou cometendo essa irresponsabilidade. Ela se expôs a um perigo e acabou tomando um tiro do qual não estava no seu planejamento reencarnatório. O nome disso é prova. Então nós temos as expiações, que são aquelas necessidades que nós trazemos do passado, aquelas corrigendas, que necessidade de corrigendas que nós trazemos do passado, e nós também temos as provas. As provas que nós, invariavelmente, todos nós passamos por estarmos num mundo ainda de provas e expiações. Então existe essa diferença. Eu estou falando isso exatamente para que nós possamos compreender determinadas situações da nossa realidade. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos lá a necessidade da caridade para todos nós. Todos nós temos a necessidade de amarmos e de servirmos. E somos convidados a servir sempre que alguém que atravessa alguma dificuldade expiatória, alguma provação, cruza nossos caminhos. É um convite que nos é feito para nós ajudarmos alguém, para nós aliviarmos o peso da cruz que outro carrega. Na certeza de que sempre que nós servimos, que nós amamos, que nós auxiliamos, o primeiro grande beneficiado por isso tudo somos nós mesmos. Somos nós os grandes beneficiados. Mas acontece que alguns irmãos, desavisados, sem compreender exatamente a proposta espírita, alguns irmãos poderão dizer algo assim: mas aquela pessoa, ela passa por aquilo que ela tem que passar. E se eu for socorrê-la, eu estarei atrapalhando esse processo de resgate do seu passado. Meus irmãos, é uma interpretação muito equivocada da mensagem espírita. É uma pessoa que não leu o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 13, 14. Os irmãos que atravessam nossos caminhos, é bem verdade que eles passam por aquilo que eles deveriam estar passando, mas quem de nós pode garantir que a nossa tarefa ou que o nosso compromisso não é o de ajudá-lo, exatamente para aliviar as nossas próprias dores, as nossas próprias dificuldades? Os irmãos que atravessam o nosso caminho, necessitando do nosso auxílio, é para todos nós uma grande oportunidade.
Agradeçamos por essa oportunidade, que é uma oportunidade de nós melhorarmos-nos, de nós diminuirmos também o peso das nossas dificuldades e as marcas que nós carregamos no nosso corpo perispiritual. Todo irmão que cruza o nosso caminho, passando por alguma necessidade, é para nós um convite e uma grande oportunidade. E essa história de que nós não devemos interferir, porque naturalmente ele está trazendo um karma do passado, não é bem assim. Não é bem assim. É um convite para que todos nós possamos, de alguma forma, amenizar nossas próprias dores. É bem verdade que às vezes nós não podemos e até não devemos mesmo carregar completamente a cruz dos outros, porque nós também temos a nossa. Mas nós não podemos esquecer que o próprio Cristo, carregando a sua cruz aqui na terra, no desastre do Calvário, na sua renúncia total em nome do amor por todos nós, no momento em que ele carregava a sua cruz, Simão, o sirineu, o auxiliou, não auxiliou até o último instante. Ele também foi auxiliado e nos deixava uma lição. Nós sempre encontraremos aqueles que nos auxiliam, mas é interessante também a lição de que nós podemos ser o sirineu, aquele que auxilia na dor dos outros. É um convite para todos nós. Nós sabemos que recentemente todos nós atravessamos por uma grande pandemia e vimos alguns irmãos não se preocuparem tanto com o que aconteceu com a pandemia, dizendo que isso acontece conosco, aquilo que tem que acontecer. Expuseram-se ao risco e muitos foram cometidos pela doença. Muitos trouxeram as doenças para dentro dos seus lares por atitudes irresponsáveis. Começaram a repetir frases do tipo: não vou me preocupar porque só vai acontecer aquilo se eu merecer. É uma interpretação equivocada do conhecimento espírita. Não acontece conosco só aquilo que nós merecemos, não. Acontece conosco também as vicissitudes do mundo de provas e expiações, as provas propriamente ditas. Então, muitos irmãos podem ter padecido por irresponsabilidade, por recusarem-se a vacinar, por exemplo. Essas pessoas, então, se voluntariaram a pegar a doença e voluntariaram-se ao desencarne. E, naturalmente, terão que responder por isso. Nós sabemos que a pandemia, muitos que desencarnaram, eu diria até que a maioria, desencarnaram porque estavam na sua programação reencarnatória desencarnar dessa forma. Mas existem também aqueles que se expuseram ao risco irresponsavelmente, por negar a doença ou por negar a prevenção da doença, que no caso são as vacinas. Mas, meu irmão, com todas as regras de segurança, nós todos nos candidatamos ao serviço, naturalmente. E no Evangelho Espírita nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, chamada Os Infortúnios Ocultos. Segundo os Espíritos disseram a Allan Kardec, e indiretamente disseram para todos nós, nas grandes calamidades que assolam a humanidade, essas grandes desastres, karmas coletivos, nas grandes dificuldades, nós temos aí uma grande oportunidade, um grande convite para que nós possamos colaborar, para que nós possamos servir. Estamos todos sendo convidados ao serviço nesse momento de muita dificuldade que nós atravessamos, necessário, naturalmente, para o nosso desenvolvimento planetário até. Mas nós estamos vivendo momentos muito difíceis após a pandemia. Nós temos muitas pessoas passando por dificuldades financeiras, nós temos desastres, pequenos desastres, e nós devemos enxergar nisso tudo, quando os desastres não nos acometem, não estão diretamente relacionados a nós encontramos nisso tudo uma grande oportunidade de servir, um convite para que nós possamos colaborar nesse momento tão delicado que o planeta passa. Nós, espíritas que nos candidatamos ao trabalho, nossa bandeira é sempre a bandeira do amor e a bandeira da caridade. Nós sempre estudamos possibilidade de sermos úteis, de diminuirmos a dor alheia, de nós irmos ao encontro desses irmãos, para que nós possamos somar forças no sentido de melhorarmos, diminuindo a dor daqueles que estão à nossa volta. Essa é a nossa proposta, é a proposta espírita para todos nós, é o servir. Servir para nós diminuirmos a dor do nosso semelhante, naturalmente,
auxiliarmos na nossa reforma íntima, na tarefa que todos nós abraçamos. A bandeira nossa espírita é a bandeira da caridade. A caridade que nada mais é do que o amor posto em movimento. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda encontramos um texto muito importante para todos nós, que é o nosso objeto de estudo nessa noite, no estudo que nós estamos participando nessa noite, que se chama Os Infortúnios Ocultos. Segundo os Espíritos, existem nessas grandes calamidades, nesses momentos tão delicados que nós atravessamos, existem aquelas pessoas que sofrem sem que nós percebamos. Normalmente são aqueles invisíveis que estão à nossa volta. Esses personagens trazem suas dores, suas dificuldades. São os infortúnios ocultos, aqueles que nós não enxergamos, que nós não vemos quando nós andamos na rua, que nós não vemos nos programas jornalísticos da televisão. É necessário que nós procuremos, é necessário nós irmos ao encontro dessas pessoas, para que nós possamos encontrar esses infortúnios ocultos, porque eles não estão à mostra, eles não estão visíveis. É necessário nós irmos ao encontro desses irmãos. É muito curioso tudo isso, porque nós sempre falamos, sempre que temos a oportunidade nos nossos estudos, nós lembramos daqueles personagens, daqueles irmãos que são os chamados invisíveis da sociedade. Aquelas pessoas que nós não estamos acostumados a buscar com os nossos olhos, são verdadeiramente invisíveis. E eu vou dar um exemplo prático, que eu tenho certeza que muitos irmãos irão se identificar. Há alguns anos atrás, nós tivemos um grande desastre numa favela aqui no estado do Rio de Janeiro, a favela do Bumba. A história daquela favela foi mais ou menos assim. Alguns personagens da política fluminense resolveram então construir um conjunto habitacional que seria distribuído aos mais pobres, mas resolveram fazer num terreno muito perigoso. Era uma região de aterro sanitário, era um antigo lixão. E, naturalmente, quando eles aterraram aquela região para construir as casas, no subsolo ficaram se acumulando gases relacionados à decomposição daquilo que estava ali. Era um solo não apenas contaminado, mas era perigoso por causa desses gases. Mas aqueles personagens ávidos por votos, ávidos então por permanecerem na vida pública, fizeram a construção de um conjunto habitacional ali para distribuir para os mais pobres, na certeza de que garantiriam por muitas gerações o voto daquelas pessoas. Acontece que houve uma explosão e uma favela quase que inteira veio abaixo, matando muitas e muitas pessoas. Mas aquilo não repercutiu na imprensa por mais de uma semana, porque era uma favela, porque eram invisíveis da sociedade. Muitas daquelas pessoas que viviam ali, viviam em subempregos, eram catadores de lixo, por exemplo. E não houve uma comoção muito grande nacional, muito menos fluminense, nossa comoção mesmo, porque eram pessoas invisíveis. Eram pessoas invisíveis para todos nós, muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na cidade de Petrópolis, uma cidade muito rica. Por mais que fosse na periferia dessas cidades, a visibilidade foi muito maior. Naturalmente que todas as pessoas sofreram, tanto as pessoas na favela do Bumba, quanto nas pessoas que existiam, que vivem, que residem ou que residiram na cidade de Petrópolis. O sofrimento foi para todos os casos, mas por que um comoveu mais as pessoas do que outros, do que o caso, por exemplo, em tela do nosso estudo, a favela do Bumba? Porque são invisíveis, os mais pobres normalmente são mais invisíveis, e exatamente nesse capítulo dos infortúnios ocultos é um convite para que todos nós possamos observar esses personagens, e nós invariavelmente encontraremos a dor e a dificuldade, nós encontraremos os infortúnios ocultos aos nossos olhos. Esses irmãos poderão nos visitar nas nossas searas espíritas, mas muitas das vezes é necessário que nós, está lá no Evangelho Espírita, podem ler, é necessário que nós possamos também ir ao encontro desses irmãos, porque muitos irmãos não têm condições nem sequer de pedir ajuda. Muitos irmãos se veem constrangidos de fazê-lo. É necessário nós irmos ao encontro desses irmãos para diminuir a dor, para nós compreendermos as dificuldades e os infortúnios que atravessam.
Essas pessoas, muitas das vezes, estão ocultas nas periferias, nas suas casas, nas suas dificuldades, até mesmo nas suas marquises. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas, porque a bandeira nossa, enquanto espíritas, é a bandeira do amor e a caridade. Aquela que Allan Kardec sentenciou para todos nós: fora da caridade não há salvação. A caridade nada mais é do que o amor posto em movimento. É o amor posto em movimento. Quando nós transformamos o amor em ação, ele se chama caridade. Quando nós materializamos o amor, ele se chama caridade. Isso porque o amor, embora seja o mais nobre dos sentimentos, nos informam os espíritos, ele é abstrato porque continua sendo apenas um sentimento. Agora, quando nós somos capazes de transformar em ação o amor, quando nós somos capazes de materializar o amor num pão, numa coberta, naquilo que a pessoa necessita, se chama caridade. Mas acontece que a caridade não é apenas dar coisas. Não é apenas distribuirmos o pão ou as cobertas, ou o medicamento, ou o alimento. É necessário que nós nos entreguemos também, porque a caridade não é dar coisas, é dar-nos, é dar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa compreensão, o nosso afeto, o nosso esclarecimento. Nesse momento tão delicado que a humanidade passa, Jesus conta conosco, conta com todos nós, espíritas ou não, de qualquer vertente religiosa, conta conosco. Exatamente nesse momento tão delicado que nós atravessamos, de desastres, catástrofes naturais, pandemias, problemas econômicos, nós estamos vivendo hoje uma inflação que nós não vivíamos há mais de 20 anos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, inclusive para aqueles que trabalham, mas também e principalmente para muitos dos desempregados, dos enfermos, das pessoas à nossa volta. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Para nós, naturalmente, é um momento de solidariedade e um convite ao serviço. Nós sabemos que nós não temos, às vezes, muito para fazer no sentido material, mas que nós possamos, de alguma forma, colaborar, nem que seja com uma prece. Vamos ao encontro desses irmãos. Exatamente como está no capítulo dos infortúnios ocultos, é necessário nós irmos ao encontro desses irmãos. Mas, Guilherme, nós ainda estamos vivendo um momento de pandemia. É claro que estamos vivendo, mas sabemos dos protocolos de segurança para nos preservarmos. Devemos nos preservar sempre. Mas, meus irmãos, confiemos que no momento em que nós militamos na bandeira do amor, somos também amparados. É necessário seguirmos todos os protocolos de segurança, mas temos que encontrar uma forma de chegarmos a todos esses irmãos. Na medida do nosso possível, façamos a nossa parte, porque Jesus conta com todos nós. Jesus conta e a hora é agora. E além do mais, meus irmãos, precisamos verdadeiramente fazermos uma meditação, se somos espíritas, o que verdadeiramente importa. O que verdadeiramente importa, nós costumamos falar equivocadamente, que a morte é uma passagem. Isso é um equívoco. A vida que é uma passagem. Nós, enquanto encarnados, estamos aqui temporariamente, mas tempo chegará em que nós retornaremos para a verdadeira vida. De lá, de onde nós viemos, em algum momento nós retornaremos. A vida aqui é breve e daqui nós nada levamos de material. O que nós levamos dessa vida? Verdadeiramente levamos conosco, e senão aquilo que nós guardamos para dentro, o bem que nós fizemos, as boas ações, os amigos, os amores, é isso que vai conosco. Então não nos privemos por medo nesse momento. Tenhamos responsabilidade, mas vençamos o medo. É necessário nós agirmos, porque muitos são aqueles que necessitam de nós, agindo com responsabilidade, naturalmente. Mas Jesus conta com cada um de nós. O Evangelho Espírita é exatamente um convite. Em quase todos os seus capítulos, em quase todas as páginas, é um convite na tarefa da nossa reforma íntima e a tarefa do serviço. Não à toa, Allan Kardec teria cunhado fora da caridade não há salvação. Mas como assim, Guilherme? Espíritas que somos, não somos salvacionistas. De que salvação estamos falando? Não é a salvação como muitos interpretam, mas é a salvação do esforço que nós deveremos implementar para vencermos-nos, salvarmos-nos de nós mesmos, salvarmos-nos do nosso egoísmo, das nossas manifestações egóicas,
Meus irmãos, nesse momento em que nós estamos atravessando tanta dificuldade, Jesus conta conosco, Jesus conta exatamente com tudo isso, com toda a nossa força, para que nós não enterremos esse talento que nos foi oferecido, de acordo com os nossos planejamentos reencarnatórios. Como é que nós vamos saber se algo que nós atravessamos é fruto de uma expiação ou meramente uma prova da qual nós temos que atravessar? Nós não temos como saber, devemos nos preservar sempre. E, meus irmãos, a oração é sempre um grande auxílio nos momentos de dor e dificuldade. A oração sempre nos auxilia nos colocando em comunhão com aqueles que nos protegem. É verdadeiramente abrirmos as portas de nossas vidas para esses irmãos que querem interferir por nós. É a oração que permite isso. É a oração que nos aproxima dos nossos amigos espirituais e até da divindade. Nesses momentos tão difíceis que a humanidade atravessa, em especial nós brasileiros, nós fluminenses, nós nas nossas cidades, é necessário que nós estejamos atentos e prontos para servir onde quer que sejamos convocados. Confiemos em Deus, confiemos na justiça divina e amemo-nos. Os meus discípulos, dizia Jesus, está lá no Evangelho de João. Um novo mandamento eu vos deixo. Um novo mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Os meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amam. Amemo-nos, não apenas nós que nos candidatamos ao trabalho na seara espírita, mas amemo-nos a todos como irmãos, tendo como exemplo Jesus. Ah, Guilherme, mas eu não tenho condições. Sempre temos algo para oferecer, nem que sejam nossos ouvidos, nossa palavra amiga, nosso sorriso, mas sempre temos como colaborar. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que a mensagem do Evangelho possa encontrar em nossos corações solo fértil para sua semente, para que nós possamos germiná-la, para que nós possamos de alguma forma, em algum momento, oferecer o perfume das flores e os frutos saborosos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.